outra experiência notável são os elogios que a Azul Linhas Aéreas tem recebido por conta de gestão e acompanhamento de afastados. Outras empresas, aquelas que não estão aqui, não são clientes da B2P, é muito comum a gente ouvir o CEO da organização, festa de final de ano, falar assim, meu mais importante recurso são as pessoas. Dá vontade de colocar uma vírgula, dizendo assim, desde que estejam trabalhando ativas e não estejam afastadas. Vocês e a Azul Linhas Aéreas, que vou convidar a seguir, são empresas que entendem que a interrupção do contrato, o afastamento do afastado, é um aspecto circunstancial. Os afastados precisam ser acolhidos, precisam ser trazidos, cuidados. A estrutura de recursos humanos de outras empresas tem uma atividade enorme para cuidar dos empregados ativos. Vocês expandem essa organização e uma empresa modelar é a Azul Linhas Aéreas. Mas ouçamos o Dr. Elton Dourado, que tem a nos contar da Azul. Dr. Elton Dourado é formado em Medicina pela Universidade Federal de Pernambuco, tem título de especialista em Medicina do Trabalho emitido pela Associação Médica Brasileira, AMB, e a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, ANANT. MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, atualmente é gerente nacional de saúde ocupacional do Walmart Brasil e médico do trabalho na Azul Linhas Aéreas. Peço, Dr. Elton, por favor, nos brindar com sua apresentação. Boa tarde, pessoal. Agradecer ao Oswaldo e Marlene pela oportunidade. A responsabilidade grande está aqui porque eu tenho 7 meses na Azul, né? Mas eu posso considerar que eu já tenho o espírito da Azul, né? É uma empresa realmente que é fascinante. Vou falar um pouco da empresa, do fascínio que ela traz. Eu acho que o Oswaldo fez uma bela introdução quando falou sobre cuidar das pessoas, e a Azul faz isso, eu acho, de forma primorosa, né? Infelizmente, a Priscila, que é a nossa gerente geral de RH, gostaria de estar aqui conosco e fazer essa apresentação, mas ela teve um problema de saúde, quebrou o pé, estava correndo, e aí não pôde vir. E aí eu tive a incumbência de trazer essa apresentação para vocês. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Vamos lá, eu vou falar um pouquinho da Azul, tá? Apresentá-los para quem não conhece a Azul. A Azul é isso aí, ó. É esse emaranhado de rotas, né? É a companhia aérea com maior malha, crescimento e rentabilidade do Brasil. Eu acho um negócio... quando você olha para trás, quando você vê uma história de sucesso e olha para trás, você olha e diz assim, claro que daria certo. Só que, antes de fazer, a pessoa tem que ser inovador, tem que ser arrojado para fazer o que a Azul fez. O que a Azul fez? Tem alguém aqui de companhia aérea, não? Não, né? Tá bom. Então, assim, o que a gente tinha no Brasil? A gente tinha praticamente 3 companhias aéreas que faziam o óbvio. São Paulo, Rio, Brasília, Rio, São Paulo. Aí São Paulo fazia Congonhas, Guarulhos. A Azul ela veio com uma proposta completamente diferente. A ideia de ligar as pessoas. E aí a ideia da Azul de... O foco em pessoas é muito forte, e aí a gente estende isso para os nossos clientes, né? Então, a ideia da Azul é que ela seja uma companhia que vá onde as outras companhias não iam, né? Então, Sorriso, infelizmente, por enquanto, está, né? Mas, assim, hoje a gente tem... primeiro lugar em destinos atendidos, mas ela não é só primeiro lugar em destinos atendidos. Ela tem 106 destinos hoje. Eu acho que a segundo lugar tem 50. Me atualiza aí, Ana. 106? É isso, né? 106 destinos. O último é a cidade de Porto. Quem quiser conhecer a cidade de Porto, saindo de Campinas direto para Porto, é o novo destino da Azul. Inclusive, quem não conhece o serviço de ônibus da Azul, é realmente formidável. Eu, como venho muito a São Paulo e vou ali para Alphaville, eu desço em Campinas, pego o ônibus e desço ali no Shopping Tamboré. E assim, super tranquilo, não tem trânsito, é sempre 1h15 você chega, tá? Tem Wi-Fi no ônibus também, enfim.
Isso é importante hoje em dia. 1h15 produtiva é crucial, né? Porque no Uber para Guarulhos você não consegue fazer muita coisa, né? Bom, 84% dos mercados atendidos, ela é número 1. Então, ela tem 84% do mercado. Cidades onde nenhuma outra vai, a Azul vai, né? A gente tem 5 equipamentos diferentes, acho que agora a gente deve ter 6. A gente tem o ATR, que é aquele menorzinho, um equipamento francês, muito bom para fazer voo regional, 70 lugares, 74 lugares. Tem os Embraer, né, 195, a gente tem 118 lugares, e tem o A320 e A330. Então, a gente consegue fazer tudo, né? A gente consegue ir para todos os lugares, seja fazer transoceânico, seja fazer Sorriso. Primeiro lugar em decolagens domésticas, 1/3 das decolagens. Isso vai aumentar, porque com a saída, infelizmente, a saída da Avianca, a gente realmente sente por isso. E assim, eu vi na pele isso, a Azul sentiu, porque ela foi para tentar resgatar a empresa, de certa forma, né? Ela fez coisas que ela não precisava fazer para resgatar a empresa. E, infelizmente, o mercado, enfim, algumas questões aí, a empresa foi dividida e a gente vai ver como é que vai ser. Mas, assim, número 1 também. Pontualidade e satisfação do cliente. Em primeiro lugar, Azul, né? Depois eu vou contar uma historinha aqui, um caos pessoal. E rentabilidade e balanço. Então, essa é a Azul. Você vê que tem 3 pontinhos amarelos ali. Eu colocaria mais um pontinho amarelo aqui embaixo, em Porto Alegre. São os nossos hubs. Então, isso foi outra inovação da Azul. Ela traz hubs regionais. E isso, na operação, é extraordinário. Para você, por exemplo, pega o Nordeste inteiro, junta em Recife, que é onde eu fico. Perceberam o meu sotaque, né? Então, assim, eu sou responsável pela base de Norte e Nordeste, bases internacionais. E aí a gente tem uma regionalização. Então, as bases Norte e Nordeste são atendidas pela base, que é o nosso hub regional Recife. Aí a gente tem Campinas, Belo Horizonte e Porto Alegre, que é outro hub da gente regional. Tá? Ok, serviço ao cliente de alta qualidade. Cultura voltada ao cliente, serviços inovadores. Então, a gente tem ali o novo interior da cabine do A330, para quem não conhece. Ali a gente tem a Business, aqui embaixo o Sky Sofa, que eu já tive a oportunidade de viajar e ver isso sendo utilizado de forma muito clara. Era uma família de um casal e 4 filhos, e aí 2 eram um pouquinho maiores, e eles levantaram o Sky Sofa, exatamente como está aqui nessa imagem. Eu estava indo para Lisboa. Então, as 2 crianças vieram dormindo aí, e as 2 maiores vieram atrás e os pais do lado. Então, isso aí é um negócio muito útil. Ok, esse é o reconhecimento do mercado, né? Eu estou falando aqui como um tripulante. Todo mundo que trabalha na Azul, a gente chama de tripulante. Então, eu sou médico do trabalho da Azul, mas eu sou um tripulante. Mas isso é o que o mercado acha da Azul. O mercado acha que a Azul é a 7ª melhor companhia aérea do mundo, é a melhor companhia aérea da América do Sul, a melhor low cost da América do Sul, a melhor classe executiva da América do Sul e a melhor classe econômica da América do Sul. Eu vou abrir um parênteses para falar uma coisa sobre essa experiência Azul, né? Eu não sou o garoto propaganda da Azul, mas assim, eu realmente sou fascinado pela forma como a empresa conduz isso. Eu acho que isso tem tudo a ver com cuidar dos tripulantes, cuidar das pessoas, engajar as pessoas na gestão de afastados, no cuidar da saúde, etc. Como o Oswaldo falou, eu trabalho também no Walmart e eu fico, sempre que eu vou para São Paulo, venho para São Paulo, eu fico ali em Alphaville e tem o escritório da Azul na frente do escritório do Walmart. Então eu sempre fico um dia inteiro na Azul, um dia inteiro no Walmart, sempre fazendo isso. E na semana passada eu estava no escritório da Azul em Azulville, que a gente chama de Azulville, e desci para jantar no shopping Tamboré. E eu desci com um crachá da Azul, né? Esqueci de tirar o crachá e estava lá no shopping e encontrei com um diretor de operações, um diretor regional de operações do Walmart, de hiper. E aí ele me viu, veio conversar comigo, aí viu que eu estava com crachá e ele não sabia que eu trabalhava na Azul também.
Ele sabia que eu trabalhava antes em outra empresa. E depois eu vou até falar dessa outra empresa, que tem muito a ver com a questão de gestão de afastados. E aí ele falou, você trabalha na Azul? Eu disse, não, eu trabalho na Azul, estou lá há 7 meses e tal. Ele, cara, eu preciso saber o que é que a Azul tem, o que é que eles fazem com as pessoas para que as pessoas tenham aquela atitude tão positiva no atendimento, no sorriso e etc. Porque eu quero levar isso para as nossas lojas, né? E aí ele falou assim, cara, vamos ver se a gente faz um benchmarking, me ajuda aí para que eu conheça o que é que a Azul faz, para que as pessoas se portem da forma como elas se portam, né? E assim, isso é cultura da Azul. A resposta que eu dei para ele foi essa, é a cultura da empresa. E essa cultura da empresa, ela vem do CEO e toda a empresa ela tem essa forma de agir, entendeu? É a forma de fazer as coisas, né? O primeiro lema da empresa é servir, servir, servir. Então, é uma empresa que a gente está ali para servir os clientes. E aí ele confessou que, muitas vezes, ele paga até um pouquinho mais caro para as filhas dele irem de Azul. Como ele tem casa aqui em São Paulo e lá em Recife, então ele fala que ele paga um pouquinho mais caro porque quer que as filhas andem de Azul. Isso é muito bacana. Mas vamos falar sobre afastados, sobre o trabalho que a B2P faz em parceria conosco, tá? Eu vou mostrar alguns gráficos aqui e assim, dentro desses gráficos, nem sempre o foco vai ser a evolução do gráfico, mas vai ser o que é que a gente conseguiu extrair e o que é que a gente aprendeu de lição fazendo o acompanhamento e a gestão que a B2P está fazendo junto com a Azul. Nesse gráfico a gente vê que a gente já tem uma melhora muito grande. Então, só para fazer uma observação anterior a isso aqui. Então, a gente tem aqui 2018, 2019. Antes da B2P começar o trabalho de gestão junto com a Azul, só um dado que eu vou falar para vocês, a gente tinha 100 tripulantes que estavam no limbo previdenciário. 100 tripulantes. Hoje a Azul tem 12 para 13 mil tripulantes. A gente tinha 100. Hoje a gente tem 20 tripulantes no limbo, porém todos mapeados e aí todos com algum processo contra o INSS. Então, assim, já foi judicializado e a gente está aguardando. Então, ele não está no limbo, ele já está quase que formalmente acompanhado e a gente está aguardando as tratativas. Tá? Aqui a gente vê que em junho tem um gráfico que ele deu uma queda de serrote aí, né? E aí isso a gente identificou pela gestão, pelo acompanhamento, que a gente teve um problema ali. E foi um problema interno da Azul. A gente fazia uma gestão e aí essa gestão que era feita pela coordenação de comissários passou para vir para nós. E aí nesse gap aí a gente deu essa queda e aí se assustou. Peraí, ninguém se afastou? Comissário é o laranja. Nenhum comissário se afastou? Não. Foi um problema que a gente teve. Mas assim, eu queria só mostrar aqui a importância de você ter esse acompanhamento, né? A gente separa aqui por função, né? Agente, comissário, piloto e outros, né? E aí, com isso, a gente consegue entender as anomalias do gráfico e ir a fundo naquilo que está acontecendo. Então, um dos indicadores é atestados. A gente tem também índice de frequência, também separado por função, né? Isso tem muita relevância para a gente entender que função está apresentando mais atestados para a gente fazer essa equalização do que é que tem a ver com aparecimento de doenças, o que é que tem a ver com sazonalidade. Então, essa outra informação que a gente acompanha. Dias perdidos do corporativo, tá? É outra informação, outro gráfico que a gente acompanha, mas eu queria mostrar esse aqui. Dias perdidos versus faixa de tempo é uma informação que a gente percebe que o quê? 43% dos dias perdidos é em 1 a 2 dias, né? E o segundo colocado vai ser de 13 a 15 dias. O que é que a gente percebe nisso aqui? Basicamente, e eu como médico, eu entendo que isso na prática acontece muito. Se eu tenho uma doença de menor gravidade, enfim, uma virose, uma gastroenterite, alguma coisa assim, a gente entende que
2, 3 dias a pessoa vai se recuperar. Só que quando você tem uma doença de um pouco maior gravidade, que você não consegue estimar muito bem quanto tempo vai, você pula ali de 3 dias para 15 dias, 12 dias, né? Porque você não consegue estimar. Isso é uma grande oportunidade de gestão, né? Eu costumo dizer que, quando a gente pensa em composição do SESMIT, NR4, eu vejo as empresas em 3 categorias. As empresas que fazem estritamente o que está na NR4, ou seja, ela pega o anexo, vê lá, tem 2.300 funcionários, grau de risco 2. Vai na tabela, eu preciso de 3 técnicos de segurança, um médico, vai lá, contrata, está aqui, apresento para fiscalização. E aí coloca essas pessoas para fazer alguma coisa dentro da empresa. Então, essas empresas elas estão preocupadas única e exclusivamente com cumprimento legal. Tem as empresas que fazem isso, mas usam esse corpo de técnicos, vou dizer assim, né, o SESMIT em si, para cumprir a legislação, mas também para fazer gestão. E aí ele consegue atuar aqui. Um médico, por exemplo, acompanhando o absenteísmo, ele pode entender o que é que está fazendo os atestados irem de 3 dias a 15 dias. Por que não tem um meio termo? E o terceiro tipo de empresa, que eu coloco azul nessa categoria, são empresas que não precisam, às vezes, contratar o profissional, mas contratam porque entendem que a gestão é mais importante do que... não é mais importante, mas assim, a legislação não exige, mas por uma questão de gestão, ela contrata, que é o nosso caso. Então, pela NR4 eu não precisaria me contratar, mas pela gestão é importante e a Azul entende isso. Bom, esse aqui é bem... mostra bem a gestão, porque aqui a gente vem de 2015 a 2019. Então, contestações e monitoria. A gente passou de 23 casos de espécie 91 para 9 até agora em 2019 e ano passado 16. O que é que isso mostra? Gestão. E aí eu queria fazer um parênteses para contar uma experiência que eu tive. E a primeira experiência que eu tive com a B2P, quando eu estava nas nossas reuniões mensais de gestão que a gente tem com o pessoal lá na Azul. Antes de trabalhar na Azul, eu trabalhava numa empresa de refrigerantes, tá? Aquela famosa empresa de refrigerantes, aquele refrigerante preto que todo mundo conhece e tal. Essa empresa, ela divide a operação de engarrafamento no Brasil, acho que em 2 ou 3 empresas. Eu ficava na empresa que fazia todo o Norte e Nordeste. E aí, antes eu estava trabalhando na Camargo Corrêa, na refinaria Abreu e Lima. Não sei se vocês já ouviram falar nessa refinaria Abreu e Lima, que é a refinaria que começou a Lava Jato. E aí, enfim, eu estava na empresa no meio desse furacão. A empresa começou a reduzir de tamanho. A oportunidade que eu tinha era para ir para Salvador, eu não quis, fiquei lá, coloquei meu currículo no mercado e fui chamado por essa empresa de refrigerante. E a proposta foi muito interessante, porque é o seguinte: eles não precisavam contratar médico. Eram dois centros de distribuição. Um centro de distribuição tinha 300 funcionários e o outro tinha 100 funcionários. Então, eu ia fazer gestão de 400 funcionários. O que é que a recrutadora me apresentou o problema que eles tinham, que era um problema basicamente de gestão de afastados, basicamente isso. E aí perguntou qual era a minha proposta. Como esses 2 centros de distribuição eles ficavam a 120 km de Recife, eu disse, a minha proposta é 1 vez por semana lá. Eu vou 1 vez por semana, faço a gestão e aí, enfim, eu vou trabalhar muito mais nos bastidores do que propriamente fazendo o atendimento lá. Eles toparam e eu comecei a fazer a gestão. 400 funcionários, quando eu cheguei lá, a gente tinha 71 no INSS, dos quais 95% eram espécie 91. Então, assim, era uma operação que simplesmente ela não tinha como acontecer. E assim, eu sempre me perguntava isso, por que essa unidade ainda existe? Porque financeiramente ela era inviável. E aí, aos poucos, eu fui descobrindo o que é que estava acontecendo lá. E assim, eu não queria usar a palavra que existia uma máfia lá, mas existia
um ciclo vicioso. E, basicamente, os funcionários pegavam atestados médicos, iam para o INSS, às vezes passavam no sindicato, abriam uma CAT, né? Ali no meio do caminho, abriam uma CAT no sindicato, ia para o INSS, pegava um benefício 91, voltava para a empresa, um ano de estabilidade. Com 11 meses, atestado, INSS, e aí ficava nessa. Só que eles faziam isso e processavam a empresa. Então, eles continuavam trabalhando, porque, na verdade, eles estavam muito mais no INSS do que propriamente trabalhando, e eles processavam a empresa e ganhavam, e assim, funcionários saía com 200 mil, outro com... Era comum isso. E ele ganhava um processo e continuava com outros processos, e assim, a empresa completamente algemada frente à situação. E foi para isso que me contrataram. E aí eu comecei a fazer um programa de gestão onde eu começava a entender o que estava acontecendo. E desses afastados, 80% era uma pessoa que fazia uma ressonância de ombro e tinha lá uma tendinite supraespinhosa. Nada. Assim, se fizer em mim aqui, eu acho que vai ter alguma coisa, né? Processo inflamatório lá, ínfimo, que não tem nenhum valor clínico, enfim. E que, com isso, eles conseguiam fazer o nexo de causalidade. E aí, assim, era um problema nítido de gestão, né? Um problema que dava um prejuízo que muitas vezes a gente não coloca na conta, porque a gente normalmente coloca na conta o FAP, coloca na conta o absenteísmo, mas e o passivo trabalhista? E o engajamento das pessoas? Era uma unidade que, assim, as pessoas... eu chegava, eu tinha medo. Na verdade, eu saí de lá porque eu tomei uma decisão de que eu precisava me preservar. Porque eu comecei a desmontar o ciclo e, assim, a pessoa perdia o processo. O INSS não dava mais, porque eu fundamentava. Eu tinha o cara há 1 ano e meio fazendo uma atividade restrita que tinha a mesma lesão. Como é que pode? E aí eu comecei a fundamentar isso e aí começaram as pessoas a se incomodar. Peraí, esse médico aqui está acabando com a nosso esquema, né? E aí foi interessante, né? Mudando assim completamente de rumo. Eu saí de lá, entrei na Azul, e aí na primeira reunião que a gente teve com a B2P, eu me lembro que, não sei se foi a Ana Paula que falou, mas assim, vamos lá, e passando todos os nossos indicadores e tal, eu disse, então, a gente teve um B91 aqui. Aí todo mundo, eita, teve um novo B91. E agora? Não, esse um B91 foi fulano de tal, aconteceu isso, a gente contestou, a gente fez isso. Um B91. Eu tinha uma unidade de 400 pessoas que eu tinha 5 B91 por semana. E eu não conseguia fazer a gestão. Então, assim, eu acho que o próximo... O próximo é falando sobre gestão também, né? Se você não tem gestão, a probabilidade de dar errado a gente não consegue nem mensurar, né? Seria, nesse caso, eu descobri por que aquela unidade existia, aquelas 2 unidades. Ela só existia por um motivo. A dona da marca, ela tinha por princípio ter uma presença em todos os lugares. Todo mundo sabe do que é que eu estou falando e todo mundo sabe que em todo canto tem esse refrigerante. Então, assim, é muito mais importante para eles, naquela gestão geral, global, de, a gente está falando de todo o Nordeste, de a gente manter aquela unidade do jeito que está, mas que a marca seja presente naquele lugar. Então, isso fazia com que aquilo continuasse, né? Apesar de ser inviável. Isso aqui é a precisão cirúrgica da gestão, né? Situação da Azul. B91 que estão na Previdência, mas não estão na folha de pagamento. Então, assim, quando a gente identifica e encaminha para um benefício, entende que é B91, a gente mantém aquilo na folha de pagamento como tal e mantém as obrigações como tal. Ou seja, FGTS, entende que existe uma estabilidade, né? E aí a nossa situação hoje é o quê? 0. A gente não tem nenhum B91 que está na Previdência e que a gente não identificou. E esse próximo aqui
fala que assim, a gente tem B91 que está na nossa folha de pagamento, a gente entendeu como B91, mas não estão na Previdência. Então, do ponto de vista legal, a gente está cumprindo tudo, porque todos que estão na Previdência a gente entende como tal. Agora, esses 4, aí a gente vai fazer aquela gestão na unha, como eu digo, né? Entender o que são esses 4, por que eles são reconhecidos como 91 para a gente. Será que a gente devia mudar? Não deveria ser reconhecido? Onde é que eles estão? E aí a gente consegue fazer, de fato, uma gestão, né, dos afastados. Bom, esse slide foi a Priscila que colocou, né, como gerente geral de capital humano, de RH. Por que azul é o que é? Porque tem as melhores pessoas. Isso aí é a comemoração do PEX, que é o Programa de Excelência da Azul. E semana passada, no começo eu falei que essa cultura ela vem do presidente para todo mundo. E semana passada, nosso presidente mandou um e-mail para toda a empresa, dando os parabéns para não sei se é uma dessas pessoas, mas um dos responsáveis por isso. Eles são auditores internos, tá? Então, são pessoas que eles fazem auditorias internas no nosso programa de excelência. Então, ele vai na base, ele vai sem avisar. É basicamente uma auditoria como se fosse uma certificação ISO, alguma coisa nesse sentido. Com todo o critério e tal. O presidente mandou um e-mail parabenizando uma dessas pessoas que foi numa base para fazer essa auditoria do programa de excelência, e a gente teve uma contingência de voo, questão climática, alguma coisa assim. E aí estava todo mundo tentando se ajudar para resolver, para relocar os passageiros, enfim. E ele estava lá para ser um auditor, e ele pegou um par de luvas, foi para dentro da aeronave, pegou um aspirador e foi aspirar a aeronave e recolher lixo para que a aeronave saísse mais rápido. Então, assim, isso realmente é fascinante, porque o presidente mandar um e-mail para toda a empresa parabenizando esse tipo de atitude. E as pessoas elas fazem isso naturalmente, né? Eu, pessoalmente, já ajudei o pessoal da carga, porque a gente tinha uma série de pessoas que estavam em treinamento aqui em São Paulo. E aí eu e o coordenador de carga começamos a ajudar lá na manipulação de carga, né? Então, assim, eu acho isso muito bacana da Azul. E o fato da Azul, acho que está onde está, são as pessoas. E trazer pessoas como as pessoas da B2P que, com certeza, trouxeram para um outro patamar de gestão, né? E eu acho que isso, inclusive, foi o resultado da B2P, foi uma das coisas que incentivaram o processo de gestão que foi criado, inclusive para a minha contratação, para a contratação da médica de Porto Alegre, para a contratação do médico de Confins, entender que essa gestão ela precisava de atores internos da Azul para estar junto com a B2P fazendo esse trabalho. Eu acho que é isso. Quantas empresas recebem de empregados afastados à Previdência Social um e-mail agradecendo à empresa o cuidado que essa empresa está tendo com esse afastado? A Azul coleciona esses e-mails documentadamente. Parabéns. Parabéns. Você me lembrou uma coisa agora. É que, assim, a B2P, né, esse canal e essa comunicação na Azul ele é muito aberto, muito aberto. A semana passada, o vice-presidente estava lá em Recife, e foi um evento muito bacana. Assim, sempre se tem uma coisa que ele falou, existe uma hierarquia por uma questão de tomada de decisão, por uma questão de gerenciamento, mas as pessoas elas têm acesso ao vice-presidente, ao presidente, entendeu? A gente, eu me coloco como Azul, né? Mas um dos nossos tripulantes fez um e-mail bastante bonito, né? Elogiando o trabalho da B2P, porque a B2P faz esse contato direto com os tripulantes. Então, com as pessoas que vão se afastar, esse acompanhamento é feito
direto pela B2P. Então, ele fez questão de fazer um e-mail e elogiar, né, fazer o elogio, registrar o elogio. E aí eu vou replicar o elogio aqui novamente para a B2P, porque realmente foi extremamente bem atendido e, enfim, de forma muito humana. E é isso que a gente quer passar, né? Uma das coisas que, quando se criou essas bases, os médicos nas bases, era que as pessoas podiam entender que isso seria uma coisa de meio que... Ah, não, ele vai olhar o atestado, ele vai chamar quem entrega muito atestado. E, assim, no momento que a gente chegou, já ficou claro que não era isso. Era realmente aproximar, pegar uma pessoa que está ali perdido na rede, foi para um ortopedista, depois foi para um neuro, depois foi para um... Vem cá, deixa eu ver o que é que você tem. Putz, será que a gente não consegue uma segunda opinião aqui? Deixa eu falar com o plano e fazer essa ligação, né? E a B2P faz isso para a gente e foi bastante elogiado. Obrigado.